Voltando agora, pessoal, vamos lá falar esse bloco que a gente fala de política, divisão de mundo, divisão de política. Candidato, eu vou fazer a pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui desse jeito. O senhor é uma pessoa, um político que vê a política mais à esquerda ou mais à direita? Ô, Thomas, a minha resposta, provavelmente a minha resposta vai ser um pouco diferente das outras que você já ouviu. A minha resposta é, primeiramente, eu vejo a política como um cristão. Uhum. Essa é a principal visão de uma pessoa que é cristã. Pode falar. Porque a política, ela vem para organizar a sociedade e servir ao bem comum. De maneira que você precisa saber separar essas situações, tanto de esquerda quanto de direita. Isso é importante nós termos na nossa mente. Por quê? Porque eu vejo ela como alguém que me ensinou, que é a própria igreja. O que a igreja nos fala, o que a igreja nos ensina, o que a igreja nos mostra. Portanto, se você colocar na balança tanto as ideias, porque a questão da direita e a questão da esquerda são questões de ideias, de ideologias. Uhum. Então, de maneira que a resposta correta para você que eu dou é, eu vejo a política primeiramente como um cristão. O que a igreja fala a respeito de determinada situação é essa forma que eu vejo a situação. O que a igreja fala a respeito disso é assim que eu vejo. Agora, é óbvio que em relação à questão de direita e de esquerda, a gente acaba tendo o nosso posicionamento, porque algumas pautas que nós trabalhamos, que nós já defendemos enquanto cristãos, elas estão mais alinhadas, a direita está mais alinhada a ela. Você está me entendendo? Tá, então vamos falar então um pouco. A gente é assim, aí por essa razão e por esse motivo, nós nos tornamos então, já que o mundo trata essa situação dessa forma, nós nos tornamos um candidato de direita, sem dúvida nenhuma. Tá. Então você é um cara de direita. É isso? É o que eu estou explicando para você. Você explicou. Tá bem explicado para você e para o público também que nos assiste. Nós, enquanto cristãos, temos que ter uma visão de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Não é somente... Não, então nós vamos aprofundar no tema agora, é isso? É claro, não é somente de esquerda e de direita. Não é porque não se trata de uma briga apenas. Mas, Candidato, se eu te desse um papel com uma pergunta, se é de esquerda ou de direita, você marcaria qual X? Obviamente que eu escreveria de direita. Perfeito. Não há dúvida nenhuma disso aí. Vamos tocar. Posso intuir que você votou no Bolsonaro? Sem dúvida nenhuma. Votaria de novo? Votaria de novo. Contra o Lula ou você gosta do governo Bolsonaro? Contra o Lula, eu votaria no Bolsonaro. Mas você não gosta do governo Bolsonaro, então? Você votaria numa terceira candidatura? Essa é a minha pergunta. Se o Bolsonaro hoje viesse hoje o Bolsonaro é talvez o maior líder realmente político. Hoje ele está inelegível. Ele está inelegível, mas... O Lula estava inelegível, preso, saiu da cadeia para o presidente. Sim, perfeito. Né? Então há controvérsias nisso aí, mas não é a questão. A questão é, se Bolsonaro sai candidato hoje contra o Lula, eu sou Bolsonaro e acabou. Se Bolsonaro sai candidato contra, por exemplo, um Tarcísio, que é um cara que eu gosto muito... Isso, nós vamos tocar para isso agora. Né? Gosta do Tarcísio. Provavelmente eu talvez iria com o Tarcísio. Eu posso dizer que você... Mas eu acredito que isso é uma hipótese que não acontece. Sim, porque o próprio Tarcísio, por exemplo, ele foi muito claro em dizer o seguinte, a preferência é Bolsonaro. Só se Bolsonaro não sair candidato, é que talvez... Mas no final eu vou fazer um quadro sobre isso, escolher um ou outro e tal. Agora tem o Pablo Marçal. Tem. Uma super novidade. Mas eu acho que são perfis completamente diferentes. Perfeito. Mas deixa eu entender o que você pensa. Então você votou no Bolsonaro. Sim. O senhor acha que o presidente Bolsonaro, ele tratou bem o Brasil na época da pandemia? Depende do ponto de vista e depende do comportamento de cada um. Eu acredito que o Bolsonaro foi muito bem na questão financeira, econômica, né? Eu fui vereador naquela ocasião, não teve nenhum município, nenhum mesmo. Isso não é eu que estou dizendo, né? Isso são números e todo mundo pode pesquisar. Mas na época, em Cáceres, eu estava vereador, então esses números a gente tem. Não teve nenhum município do Brasil que passou necessidade financeira. Portanto, ele tratou bem a pandemia porque ele enviou dinheiro, recursos para que os prefeitos tomassem as atitudes necessárias para combater a pandemia. Como que você responderia a seguinte pergunta? Certo ou não? Já que você... Só que eu não terminei a primeira pergunta que você me fez. Pode concluir. Ok.
Portanto, ele tratou bem, olhando do ponto de vista financeiro. E você sabe também que naquela época, por conta de algumas discussões, o comando, né, as coisas que ele poderiam, as decisões a respeito da pandemia, foi tirado do governo federal e foi repassado aos municípios. Você lembra disso aí, né? Pelo o Supremo, correto? Lembro. Então, os municípios é que tomavam as decisões em relação a como que iria manejar isso aí. Mas o presidente Bolsonaro, na época, não deixou faltar o financeiro. Portanto, olha, isso é muito importante a gente entender. Se o município não construiu o hospital na época, eu fico muito... É uma pena isso. Independente de ser Bolsonaro ou outro presidente, aqui a gente traz uma responsabilidade que a gente muitas vezes quer escolher sempre um culpado para as coisas, né? Uhum. Se os prefeitos no Brasil tivessem pego os recursos que chegaram, todos os prefeitos, e feito aquilo que realmente deveria ter sido feito, talvez a gente teria tido um outro resultado também. Então, nós temos aí. Então, em se tratando economicamente falando, durante a pandemia, ele foi excelente, até porque você sabe que o Brasil, mesmo passando por tudo isso, a nossa economia foi bem, e ele terminou o mandato dele com superávit. Portanto, tratou bem da pandemia, porque não deixou faltar aquilo que precisava faltar. Agora, se você fizer uma pergunta para mim, você acha que o comportamento do Bolsonaro foi positivo durante a pandemia? Aí eu responderia para você que, talvez, na minha visão, ele errou em muitas coisas. Tá, eu ia perguntar para vocês, antes de aprofundar um pouquinho. Qual você diria que é o principal defeito do presidente Bolsonaro, então? Cara, quem sou eu para falar de defeito dos outros? Mas... Né? Mas sim, às vezes o trato com as pessoas, por mais que você às vezes não goste dela, ou por mais que você não concorde com o pensamento dela, o trato com as pessoas é sempre importante você ter uma postura, sobretudo quando você está ocupando um cargo público. Tem aqui algumas frases do Bolsonaro durante a pandemia. Uhum. Nós vivemos num país de maricas. Uhum. Outra frase ele disse, é triste? Mas eu não sou coveiro. Uhum. Se tomar vacina e virar jacaré não tem nada a ver com isso. Uhum. O que você acha dessas frases? Eu não sei, porque elas estão dentro de um contexto, essas frases. Mas, candidato... Você separou elas, você pegou elas, assim, por exemplo, avulso e colocou elas aí? Não, aqui tá num Qual site, contexto? Não, mas você tem que trazer o contexto. Tudo bem, candidato, mas você usar a palavra maricas em algum contexto é aceitável ou é uma frase homofóbica? Não é aceitável você usar muitas palavras. Ah, perfeito. Entendeu, não? Como, por exemplo, agora você pega o atual presidente que está aí, está falando um monte de baboseira, mas você não vê ninguém printando e falando exatamente. Quando vê alguém que vota no Lula, eu vou fazer isso. Então, sim, eu sei, mas não é o que acontece, entendeu? Não, então, para mim... Mas vamos lá, a palavra maricas é aceitável ou não? Em nenhum contexto? Não é nenhum contexto. Não, para mim não. É uma palavra homofóbica? Não, para mim não. Para mim não é aceitável. É uma palavra homofóbica? Homofóbica. Certo. É. E falar que não é coveiro... Eu sinceramente não sei por que ele falou isso. Mas há 5 minutos você disse que ele não é bom com as palavras. Não, eu disse exatamente. Já disse exatamente isso. Eu disse exatamente que ele foi, talvez, um dos melhores presidentes que esse país já teve. Pegou um país quebrado, e é isso que a gente tem que analisar, e entregou um país com superávit. Cara, eu não gosto do Bolsonaro, as pessoas costumam dizer, eu não gosto do Bolsonaro, eu acho isso, eu acho aquilo. Em primeiro lugar, nós não precisamos de gostar do determinado político, a gente precisa que o político que nós colocamos lá execute bem as tarefas que ele foi chamado para executar. E ele fez isso. Ele criou um time que foi exemplo. E isso é economicamente falando, isso não é eu dizendo. Agora, em relação ao comportamento dele, quem sou eu? Cada um que responde. Mas como chefe de Estado você desaprova? Claro. Acredito que em algumas situações. Em algumas situações, claro. Em algumas situações, porque nas outras situações eu acredito que ele foi muito bem. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu faço para todo mundo que senta aqui, da política. Eu faço a pergunta desse jeito e vou fazer desse jeito que eu sempre faço. No Réveillon de 2023, o presidente Bolsonaro viajou para os Estados Unidos. Ele não passou a faixa para o presidente Lula. Sim. Ele quebrou uma tradição da democracia. Certo. Como é que o senhor vê isso? Cara, ele disse que não entregaria faixa, então eu teria que perguntar isso para ele. Não, mas como que o senhor vê isso como você já foi vereador, quer ser vereador de novo? Aí tu pergunta para mim como é que eu vejo, por que o Lula tá na presidência da República. Não, tudo bem, vamos falar sobre isso daqui a pouco. mas vamos falar sobre essa atitude. São questões que são particulares, são questões da pessoa. Tudo bem, cara, mas ele ser um chefe de Estado, ele não passar a faixa para o sucessor que votou ele. Então, ele não concordou com ele, você sabe. E tô perguntando o que você achou disso, tô perguntando a sua opinião. Ele não passar a faixa? Ele não passar a faixa, é isso que eu tô perguntando. Mas isso é um problema dele.
Mas você não desaprova. Ele não passar a faixa? Não Eu passar a acho que ele faixa. tinha que- O gesto. Olha, eu não concordo. Com o Bolsonaro. Não, eu não concordo da forma que o Lula chegou lá, correto? Eu não concordo. Mesmo com todas as situações... Como que o Lula chegou lá? Não, eu não concordo com a forma. Porém, respondendo como que o sua Lula pergunta, chegou não, lá? respondendo sua pergunta da faixa. Sim, da faixa. Temos que ir por partes. Porém, eu acho que poderia ter passado a faixa, mesmo não concordando. Então você acha que ele errou de não passar a faixa? Eu acho que ele deveria ter. Devia ter passado. É. Você passaria. Cara, eu mesmo não concordando contra a minha vontade, Mas você passaria. contra a minha vontade, teria que passar. Entendi. E fazer o quê? Tá. Mas ele, é uma escolha dele. Sim, claro. Mas que você desaprova. Entendendo? Pronto. Que eu acho que não precisaria. Tá certo. Não, eu não gosto. Imagina você não concordar com uma situação crucial, horrível, mas você vive num sistema. Tá. Então, eu acho que deveria passar. Ok. Entendi. Entendeu? Por mais